Conforme prometido, vamos para a correção do nosso exercício, né? O primeiro exercício aí é: qual dessas temperaturas é a maior? 0 Kelvin, 0 graus Celsius ou 0 grau Fahrenheit? Então vamos saber qual é a maior, gente. A gente conhece as temperaturas, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente trabalha com elas em Celsius. Então, a dica que eu dou para todos vocês quando pegar uma questão desse tipo: transforma todo mundo em Celsius. Você já tem 0 graus Celsius, então não precisa transformar, ele já está em Celsius, obviamente. Você vai ter que transformar 0 Kelvin, né, para Celsius, e vai ter que transformar 0 graus Fahrenheit para Celsius. Então vamos transformar aqui, 0 graus Kelvin. Para transformar Kelvin, vocês lembram da fórmula, né? C em Celsius. C é igual a K menos 273. Se eu sei que o valor de Kelvin é 0, eu vou substituir o K por 0. E aí simplesmente eu vou ter 0 menos 273. C será igual a menos 273 graus Celsius. Beleza? Ok? Então, esse aqui é o valor de 0K. Então, 0K é igual a menos 273 graus Celsius. Beleza? Agora vamos para Fahrenheit, né? Transformando Fahrenheit, eu vou ter aqui da seguinte maneira. A fórmula de Fahrenheit, tá, pessoal? Vocês lembram como que é? C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. O valor de F vai ser 0. Então, vai ficar C sobre 5 igual a 0 menos 32 dividido por 9. Esse 9 multiplica o C, né? Então, vai ser um meio pelos extremos. 0 menos 32 vai ser menos 32. Esse aqui eu posso anular. Vai ficar 5 vezes menos 32 aqui em cima, ok? Que no caso vai dar menos 160. Então, na verdade, nós teremos 9C é igual a menos 160, beleza? Aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que isolar o C, né? Isolou o C, vai ficar menos 160 dividido por 9. Se a gente pegar menos 160 dividido por 9, pessoal, né? Vamos lá, vamos pegar 160 e fazer uma divisão aqui por 9. Eu nem precisava estar fazendo isso, mas vamos fazer para ficar um processo mais completo. Então, 16 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9 é 9. 9 para 16 sobra 7. Baixei o zerinho aqui. 70 dividido por 9 vai dar 7, né? 7 vezes 9 é 63. 63 para 70 vai sobrar 7. E aí vai ficar dando uma dízima, só que agora vai dar, vamos lá, 17, vai ser 17, só que vai ser negativo, né? Porque a gente sabe que o 160 está negativo. Então, o grau Celsius aqui vai ser aproximadamente, vamos arredondar, né? Aproximadamente menos 17 graus Celsius. A gente viu que deu menos 17,7, mas não tem importância. O que é que eu quero dizer para vocês? A pergunta é: qual dessas temperaturas é maior? Gente, essa daqui a gente viu que é menos 17, né? Aproximadamente, obviamente. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai analisar qual é a maior. 0, menos 273 ou menos 17. Aí entra a matemática, né, pessoal? 0 é maior do que qualquer número negativo. Como tanto esse quanto esse foram negativos, então a maior temperatura nesse caso aqui, é 0 graus Celsius, beleza? Ok? Aí você pode até escrever aí, a maior temperatura das três é 0 graus Celsius, beleza? Continuando aqui com o exercício, a segunda questão ela é o seguinte: ela mostra pra gente bem um exemplo que eu dei para vocês, né? É bem parecido. Só que aqui, esse termômetro, ele tem a questão das pressões, né? A pressão de mercúrio aí. Esse Hg aqui, tá, pessoal? Se você for lá em química, você vai ver que isso aqui é o símbolo de mercúrio, beleza? Aí, vê só. O que é que acontece com esse termômetro, né? Vamos ler a questão. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. Ou seja, eu já fiz o esqueminha do resuminho aqui. Em graus Celsius, né? Eu botei em graus Celsius por quê? Porque mais adiante eu vou ver que a temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Ou seja,
a 20 graus Celsius. Qual vai ser a pressão aqui de mercúrio? Né? Qual vai ser essa pressão? Eu vou chamar a pressão de P, beleza? Vamos fazer dessa maneira. A gente chama a pressão, nesse caso aqui, de P. Para a gente saber disso, né, aí é importante essa informação que ele passou aqui, ó, gelo fundente e água em ebulição, ou seja, 80 centímetros de mercúrio é para o gelo fundente, então é a fusão. A fusão em Celsius é 0 graus. 160 centímetros de mercúrio é para a ebulição, então a ebulição em Celsius é 100 graus Celsius, beleza? Aí o que, é que a gente vai fazer agora, pessoal? Fazer descobrir qual o caminho para a gente chegar na resposta. Então, ó, sempre o caminho é o quê? Se eu quero descobrir, ó, lembra que Celsius menos temperatura de fusão dividido por diferença entre ebulição e fusão, 100 menos 0. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com mercúrio. Aí eu quero pressão em mercúrio menos qual é a fusão de mercúrio aqui para esse exemplo. 80. Então, P menos 80 dividido por quem? Pela diferença entre ebulição e fusão de mercúrio. Ebulição 160, fusão 80. Então, 160 menos 80. E aí a gente vai continuar, né? C menos 0 é C. 100 menos 0 é 100. E aqui eu vou ter P menos 80, vai continuar P menos 80. E 160 menos 80, pessoal, vai dar 80. Beleza? E aí a gente continua, tá, pessoal? Vamos continuar de que maneira? Da seguinte maneira, ó, meio pelos extremos, mas na frente a gente pode, se a gente quiser, a gente já pode cortar agora os zeros. Eu posso cortar esse zero por esse zero, beleza? Mas se você quiser cortar mais adiante, também pode. Mas para ficar melhor, né? Então vai ficar 8C é igual 10 vezes P, 10P. 10 vezes menos 80 vai dar menos 800. Beleza, pessoal? Reparem aqui, ó, que eu vou ter que isolar isso. Então vai ficar... Vamos fazer o seguinte, para não confundir vocês, vamos pegar e vamos só inverter a balança aqui, ok? Só que tem uma coisinha que eu estava esquecendo aqui e eu acabei não colocando. Esse valor de C eu já tenho, né, pessoal? O valor de C é 20, tá? Me perdoem porque eu não coloquei. Então, o valor de C já é 20. Então, na verdade, é 8 vezes 20. E 8 vezes 20 é quanto? É 160. Me perdoem aí que eu acabei esquecendo de substituir o C, beleza? Mas tranquilo. Aí agora sim, vamos inverter a balança. Vai ficar 10P menos 800 é igual a 160. Pô, professor, o que é que a gente faz agora? Isolo 10P. 160 eu vou repetir. Menos 800 passa para lá. Mais 800. Tranquilidade? Aí eu vou ter, ó, 10P é igual 160 mais 800 vai dar 960. Esse 10 que multiplica a pressão aqui vai passar para o outro lado fazendo o que, pessoal? Dividindo. Então, 960 dividido por 10, que é igual a quanto? É igual a 96 centímetros de mercúrio. Essa é a pressão indicada aqui, beleza? Vamos ver essa terceira questão aí, ó. Essa terceira questão ela é muito interessante porque ela não tem número, tá? Mas já de cara a gente já vê o que, ó? Fahrenheit Celsius. Então eu sei que eu vou utilizar isso aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tem um porém, né? Se não tem número, a gente tem que ler a questão para entender o que ela está pedindo. Determinada temperatura aqui na escala de Fahrenheit, certo? É expressa por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala de Celsius. Então, o que é que eu vou compreender do que ele falou aí? Que o número em Fahrenheit é 4 vezes maior, ou seja, é 4 vezes o valor que ele é expresso em Celsius. Então, F equivale a 4C. Então, eu vou ter aqui, ó, C sobre 5 é igual a 4C menos 32 dividido por 9. Ou seja, F equivale a 4C, pessoal. Então, ó, meio pelos extremos, eu vou ter 9 vezes C, 9C. 5 vezes 4C, 20C. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Aí, continuando, a gente vai ter o quê? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos inverter a balança, né? Vou jogar esse para lá e esse para cá, mas sem mudar sinal. Só reescrevendo. 20C menos 160 é igual a 9C. Gente, C,
eu vou isolar no primeiro membro. Então, 9C vai passar para cá. Agora sim eu vou ter que trocar sinal. Aí vai ficar 20C menos 9C. Aí, menos 160 vai passar para o outro lado, só que positivo. Ó. Então, vai ficar 11C é igual a 160. Esse 11, né? Esse 11 aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 160 dividido por 11. Bom, 160 dividido por 11, vamos lá, né? Vamos ver aqui para a gente fazer o servicinho completo. Então, dividindo por 11, né? Aí eu vou ter aqui 1 vezes 11 é 11. 11 para 16 vai dar 5. Aí eu baixo o zero. 50 dividido por 11, todo mundo sabe que é 4. 4 vezes 11, 44. Sobrou 6. Pô, professor, 6 não divide por 11. Bota um zerinho aqui, uma vírgula. 60 por 11 dá 5. 5 vezes 11 vai dar 55. 55 para 60, sobra 5, pessoal. Então, o que é que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou botar mais um zero e aí eu não vou botar mais vírgula, obviamente. 50 dividido por 11 vai dar 4. Vai dar uma dízima, pessoal, tá? Vai dar uma dízima. Você vai dizer, dízima, professor? Eu tenho um 5 e um 4, ó, perceba. 4 vezes 11 vai dar 44. Sobra 6. Quando eu dividir, ó, vai dar um 5. Depois vai voltar para 4 e vai ficar uma dízima periódica aí. Então, a gente pode dizer que aproximadamente aí é 14,54 graus Celsius. Essa é a temperatura em Celsius, né? Se você quiser saber ela em Fahrenheit, é só multiplicar isso aí por 4 e vai dar aí aproximadamente 58 graus Fahrenheit, beleza? Mas a ideia era encontrar essa temperatura em Celsius mesmo, beleza? Um abraço. Vamos para a quarta questão, né? Ó, essa questão ela é muito interessante, por quê? Porque ela é muito parecida com a anterior. Só que ela dá um gráfico, né? E aí ela fala o quê, ó? Na outra eu tive que interpretar que Fahrenheit era igual a 4C, 4 vezes o valor de Celsius. Agora não, ele está falando de uma temperatura que é o mesmo valor numérico, tá, pessoal? Muito cuidado aí, é o mesmo valor numérico. Que temperatura é essa? Vamos saber quem é ela agora, beleza? Então vamos lá, ver. Na quarta questão aqui, preste atenção. Primeiro, vamos ler a questão. Né? Observe o gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui. Existe uma determinada temperatura indicada pelo mesmo número quando a medida nas escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. Qual é esse número? Aí vê só, pessoal, preste atenção aqui, tá? Isso aqui é só um desenho, tá? Mas não quer dizer que essa temperatura está entre 212, 32 e 100 e 0 não, tá? E vocês vão perceber que não. Isso aqui foi só um desenho só para a gente se situar, beleza? Aí vamos lá. Que vocês sabem que existe, né? Eu sei que o ponto de fusão é 0 e aqui 32, aqui 100 na ebulição e 212 na ebulição para Fahrenheit. Mas a gente sabe que existem temperaturas inferiores e superiores, né? Então a gente precisa entender isso aí. Mas vê só, preste atenção comigo aqui, tá? Se a gente tá falando de Fahrenheit e Celsius, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Só que eu já tenho uma certeza, F é igual a C. Então eu vou só substituir quem? F. Vai ficar C sobre 5 é igual a C menos 32 sobre 9. Belezinha? Aí vê só. Aí eu vou ter 9 vezes C, 9C. 5 vezes C, 5C. 5 vezes menos 32, menos 160. Esse 5C, eu vou passar ele para cá. Você vai dizer, professor, por que o senhor não vai inverter agora? Porque esse é menor que esse. Então não tem necessidade de eu inverter, né? Ele já vai cair menor, então vai facilitar o meu cálculo para não ter muito sinal aqui. 9C menos 5C é igual a menos 160. Vai ficar 4C igual a menos 160. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó. C isola menos 160 dividido por 4. C é igual a menos 40. Então, a temperatura, que tanto é igual em Fahrenheit quanto em Celsius, é menos 40 graus Celsius. Lembra que eu disse
que não necessariamente essa temperatura estaria entre fusão e ebulição. Esse gráfico aqui ele estava só mostrando vamos dizer assim, um exemplo no sentido de mostrar que F era igual a C, mas não necessariamente estaria entre fusão e ebulição. Veja que nesse caso, menos 40, né, vai estar num ponto menor que a fusão, né, pessoal? Vai estar uma temperatura bem fria, para falar a verdade. Vamos para o quinto agora. Vamos para a quinta e última questão, né, pessoal? Olha, essa quinta e última questão, ela exige um pouquinho de conhecimento matemático, beleza? Vamos lá, né? Sob pressão atmosférica, um termômetro gradual em Celsius e outro graduado numa escala arbitrária, que a gente vai chamar de escala A, se relacionam segundo o gráfico abaixo, né? Faltou ou a seguir. Acho que faltou isso aí ser escrito, beleza? Aí ele quer saber qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Vamos focar aqui nesse gráfico, né? Vamos imaginar algumas coisinhas. A gente tem aqui, ó, uma equação do primeiro grau, que é uma reta, beleza? E aí a gente tem algumas considerações a fazer, ó. Celsius, lá em matemática, quando a gente monta o plano cartesiano, esse eixo vertical, ele é y. Então, o eixo da ordenada está sendo representado por Celsius. O eixo da abscissa, então a ordenada vertical aqui está de cima para baixo, baixo para cima, horizontal, que é o eixo da abscissa, x, seria a escala arbitrária. Ok? Beleza? O que a questão quer saber? Né? A questão quer saber isso aqui, ó. Qual é a temperatura de ebulição da água na escala A? A de ebulição em Celsius, né? De ebulição em Celsius, eu sei que é 100. Então, eu quero saber quem é a temperatura de ebulição, né? Que eles vão se encontrar aqui na escala A, ok? Mas antes eu preciso entender algumas coisas que o gráfico me dá, ó. Quando eu tenho 40 graus Celsius, certo? É o mesmo que 0 graus na escala arbitrária. Então, 40 graus Celsius é o mesmo que 0 graus na escala arbitrária. Mais adiante eu tenho 90 graus Celsius é o mesmo que 100 graus arbitrários. Então, 90 graus Celsius é o mesmo que 100 graus arbitrários. Bom, a gente pode fazer uma coisinha bem interessante. Eu vi algumas respostas e eu achei bem bacana o conhecimento matemático que vocês desenvolveram, né? Vê só, o que é que a gente pode estar fazendo? Lá em matemática tem, quando eu falo de equação da reta, né? A equação da reta é aquela que é assim, ó, y é igual a ax mais b, onde o valor de a é o chamado coeficiente angular e o valor de b é o coeficiente linear. O valor de b é o ponto onde a reta toca o eixo de y. Então, nesse caso, o coeficiente B vai ser igual a 40 graus. Beleza? Ou 40 graus Celsius, né? Já o coeficiente angular tem uma formulazinha que a gente vai achar da seguinte maneira. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O coeficiente angular ele vai ser achado da seguinte forma. Eu posso fazer coeficiente angular A, né? Em alguns livros a gente chama ele de M. É igual a os dois, é a diferença, né, entre a ordenada dividido pela diferença entre a abscissa. Aí você vai dizer, como assim, professor? Ó, ordenada eu tenho 90 menos 40, né? 90 e 40. Então, eu vou fazer 90 menos 40 dividido pela abscissa aqui, ó. A abscissa é x, tá? 100 menos 0. 90 menos 40 é 50. E 100 menos 0 é 100. Obviamente que eu corto e corto. Ó. E ainda eu posso dividir isso aqui por 5, isso aqui por 5. 5 por 5 é 1. 10 por 5 é 2. Então, na verdade, o valor de A é 1 meio, certo? Vamos voltar para cá. A é igual a 1 sobre 2. Agora, vamos transformar essa fórmula em física, né? Porque está muito matemático aqui. O valor de Y é representado por que escala? Celsius. E vamos botar o grauzinho aqui no, né? Celsius, beleza? A, eu sei que é 1 sobre 2. X
é representado por que escala? Escala arbitrária. E o valor de B é o coeficiente linear 40. Só que a questão não para aqui, pessoal. A questão quer saber qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Bom, ele quer a temperatura na escala A de ebulição. Eu não sei quem é ela, mas eu sei quem é ebulição em Celsius, não sei. Ebulição em Celsius é 100. Então vai ficar 100 igual a 1 meio de A mais 40. Professor, o que é que a gente faz aqui? Ó? Vamos reescrever 1 meio de A mais 40 é igual a 100. Esse mais 40 vai passar para o outro lado, né? Vai passar negativo. Então vai ficar 1 meio de A é igual a 100 menos 40. Vou fazer passo a passo. Vai ficar 1 meio de A é igual a 100 menos 40, perdão, é igual a 60. Pois bem, pessoal, vamos para o passo final, né? Aqui, ó, eu tenho 1 vezes A é A, né? Esse 2 está dividindo A. Vamos reescrever isso direitinho. E agora, se eu fizer um meio pelos extremos, aqui embaixo tem 1A. 1 vezes A vai dar A. 2 vezes 60, 120 graus na escala arbitrária. Beleza? Então é isso aí. Essa questão é um pouquinho longa. Eu recomendo que você reveja o vídeo para que você entenda e compreenda ela melhor.